E lá vamos nós de novo ter que defender trabalho ruim de técnico do Vasco. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. Hoje para comentar aí, será que vale a pena manter o Alberto Valentim como técnico do nosso Vascão? Eu já comentei sobre o Alberto Valentim no vídeo de ontem, um caixa postal sobre Vasco, que a gente falou sobre 2019 e a gente falou, entre outras coisas, sobre o Alberto Valentim. Mas esse vídeo que eu fiz ontem, eu na verdade gravei antes do jogo contra o Sport, né? Vocês sabem do compromisso de agora do Sobre Vasco de trazer um vídeo por dia no canal. É vídeo novo todo dia às 9 horas da noite, né? Fora em dia de jogo, que aí fica depois da partida. Então, por conta disso, eu já sabia que não ia conseguir gravar um vídeo no domingo. Eu gravei esse vídeo antes da partida contra o Sport no sábado. E o que a gente viu depois da derrota do Vasco foi muita raiva da torcida em relação ao Alberto Valentim, muita gente botando na conta do Alberto Valentim a má fase do Vasco. Então resolvi voltar ao assunto e discutir aqui. Será que o Alberto Valentim deveria ter sido demitido do Vasco depois da derrota contra o Sport? Será que a solução para melhorar o desempenho do Vasco passaria pela demissão do Alberto Valentim? Eu acho que essa questão é uma questão complexa e que supera, é maior do que questionar o trabalho do Valentim se está sendo bom ou não. É quase um consenso admitir que o trabalho do Valentim não vem sendo bom no Vasco. Os números comprovam isso, né? Foram muito poucas vitórias que ele conseguiu, o aproveitamento dele com o Vasco é baixíssimo e demorou muito para engrenar com a equipe. Então, assim, acho que é ponto pacífico que o trabalho do Alberto Valentim no Vasco tem sido abaixo da crítica. Mas será que isso é suficiente para demitir ele agora então e chamar outro técnico para o lugar? Vamos ver. Eu acho que a gente tem que avaliar algumas questões aí para chegar a uma conclusão. A primeira delas é a seguinte: o técnico é o maior culpado pela situação em que o Vasco se encontra? Eu acho que não. Eu acho que ele tem a sua parcela de culpa sim, mas ele está longe de ser o maior culpado pela situação do Vasco, pelo mau rendimento do Vasco em campo. Porque a gente está em um clube com vários problemas para resolver, né? É um clube endividado, que está devendo um monte de salário atrasado para os seus atletas. A gente sabe que isso atrapalha no rendimento. É um clube todo dividido, todo dia tem uma briga nova nos bastidores, a política interfere muito no campo, ainda mais num clube desestruturado, onde o departamento de futebol é completamente desestruturado, como é o caso do Vasco. Não tem ninguém para blindar ali a comissão técnica das interferências políticas do clube, né? A gente não tem o vice-presidente de futebol, o presidente lá, o Campelo, ele acha que ele pode acumular as funções de presidente e de vice-presidente de futebol. Deve achar que tem pouco problema no Vasco para uma pessoa só conseguir assumir duas funções que já são bastante sobrecarregadas, né? O nosso gerente de futebol também, o Alexandre Farias, não aparece, não dá a cara para bater, então a bronca fica caindo toda em cima da comissão técnica. Isso para mim não é comum. A gente já viu no passado aí que não era assim. Na época lá do Calçada, presidente do Vasco, a gente mal via o Calçada aparecendo. O então vice-presidente de futebol, Eurico Miranda, é que segurava a bronca na maioria das vezes. No primeiro mandato do Roberto Dinamite, a gente também tinha uma figura forte no futebol ali, né? Fora o vice-presidente de futebol que mal aparecia, tinha o Rodrigo Caetano como articulador central do departamento de futebol. É o cara que assumia as broncas, é o cara que quando a situação ficava ruim, dava a cara para bater lá. E até mesmo no ano passado, por mais críticas que a gente possa fazer a ele, o Euriquinho, como vice-presidente de futebol, dava mais a cara, mostrava mais ali, tentava chamar para si a responsabilidade quando a coisa esquentava, né? E esse ano, a gente não tem visto nada disso. Os caras estão meio que largados à própria sorte lá. Parece que o futebol está à deriva, o clube brigando ali para ver questão de patrocínio, questão de empréstimo, questão de se vai ter eleição ou não. E o clube ali, parte do futebol, fica à deriva ali, completamente abandonado. E isso, com certeza, impacta no trabalho do técnico. Tem um departamento médico também que não ajuda. Os jogadores eles vão para o departamento médico e não voltam. O Vasco deve ser o clube com mais jogadores lesionados por rodada no campeonato. Eu não tenho como fazer esse levantamento, mas
Com certeza o Vasco está ali na liderança nesse quesito. E eu acho que até o departamento médico começa a ser questionado pelos próprios jogadores. A gente viu o lance com o Pikachu no jogo contra o Sport, que ele queria voltar, o médico falou que ele não tinha que voltar, ele deu um piti lá na beira de campo, saiu jogando água no chão, foi pro vestiário. Tem um pouco ali da infantilidade do Pikachu, né? A própria revolta do jogador se sentindo bem, querendo entrar, que são situações normais. Mas será que não teve ali também um pouco de questionamento dos jogadores em relação ao departamento médico? Será que os próprios jogadores já não estão mais sentindo confiança no departamento médico? Já não percebem uma autoridade ali no departamento médico? É a pergunta que fica, né? Porque foi um grande ato de insubordinação do Pikachu ali. E fora todos esses problemas que eu já citei aqui, ainda tem um grande problema, né? O maior de todos, que é o seguinte: o Vasco tem um elenco muito pouco qualificado, um elenco ruim demais, principalmente em termos ofensivos. É difícil de você imaginar que algum treinador vai conseguir dar um jeito ofensivo nesse time, porque é um elenco onde a gente não tem um cara que sabe cruzar direito, a gente não tem um cara que consiga pegar a bola e resolver numa jogada individual, não tem um cara que seja um bom cobrador de faltas, que uma falta ali perto da área traga algum perigo ao adversário, ou que tenha um chute de fora da área. O Andrei parecia ser esse cara, o Bruno Consendei, mas faz muito tempo que eles não acertam um bom chute de fora da área. Tem ali o Maxi Lopes, realmente a grande figura técnica do nosso ataque, mas que até pelas suas próprias características fica muito limitado a bola chegar para ele na área. E se a bola não chega, ele não tem como fazer a sua parte. Então, acho difícil, né, de um técnico resolver essa questão. Como é que você faz? Você manda o time tocar a bola, você pensa jogadas, mas aí a bola vai para a linha de fundo, não tem ninguém que sabe cruzar a bola para a área. Não é o técnico que vai resolver isso. Tem uma falta, não tem quem saiba cobrar aquela falta direito. De novo, não vai ser o técnico que vai resolver esse problema. Não tem ninguém que consiga, numa jogada de um drible ali, uma jogada individual, clarear uma oportunidade para o Vasco. Não vai ser o técnico que vai resolver isso. Então, eu acho assim, a gente pode questionar aqui se ele entrou com um jogador ou outro, mas realmente eu acho difícil de a gente ver assim, de você achar que um jogador, o Thiago Galhardo, ele não tá dando chance pro Thiago Galhardo. Beleza, concordo. Também quero ver o Thiago Galhardo tendo novas oportunidades nesse time. Mas você acha mesmo que se o Thiago Galhardo entrar nesse time, o time vai mudar completamente da água pro vinho? Você acha que o que está faltando nesse time é o Thiago Galhardo ali no meio? É o Marrone, um garoto promissor, está começando agora e tem muito potencial pela frente, mas vocês acham mesmo que se o Marrone entrar, ele vai mudar a cara do time? Vocês acham que quando ele entrou, ele fez essa mudança toda na atuação? Eu não vi isso. Eu até repito. Gostaria de ver mais o Marrone em campo, concordo. Acho que o Thiago Galhardo também merecia mais uma chance nesse time aí, principalmente porque quem está ali com opção no meio campo não está entregando nada. Mas daí a também achar que isso é um erro crasso do técnico, que se esses jogadores entrarem tudo vai ser resolvido, não acho mesmo. Acho que o Vasco tem um problema bem grave, que seria um baita abacaxi para os grandes técnicos do mundo. Dá esse time do Vasco aí pro Pepe Guardiola, dá esse time do Vasco aí pro Mourinho, e os caras vão ter problema para resolver, porque falta material humano, falta ali, pecinhas para montar um esquema. Sem jogador bom, você não consegue fazer um time bom, não adianta. E aí a gente entra na segunda questão para se perguntar aqui, na hora de demitir o técnico, que é a seguinte: o Vasco tem condição de trazer um técnico bom? Porque essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Você vai demitir o Valentim, que é um técnico ruim, está fazendo um trabalho ruim, e vai trazer quem? Um outro técnico ruim para o lugar? Esse é o drama que o Vasco tem vivido aí, há muito tempo. Nos últimos 2 anos, a gente viu esse drama aí. Trouxe o Cristóvão Borges, não servia, tem que sair. Aí sai, traz o Milton Mendes, passa 3 meses, também não serve mais, tem que sair. Aí vai, traz o Zé Ricardo, funcionou ali no final do ano passado, começou esse ano ali, os resultados não vieram, perdeu o grupo, tem que sair. Aí vem o Jorginho, Jorginho é fraco, tem que sair. Agora vem o Valentim é fraco, tem que sair. Aí você vai reparar que a gente já está no 5º técnico aí em 2 anos e os problemas são os mesmos. Então quer dizer, será que o problema é o técnico? Será que mudar o técnico vai resolver? Se for um técnico muito bom, resolve. O Vasco tem condição de trazer um técnico bom? Tentou aí, quando saiu o Jorginho, eles tentaram aí trazer o Abel não quis vir para o Vasco, né? Não vai ser agora, na reta final do campeonato, que ele vai aceitar. Ele ou qualquer outro técnico. E mesmo para o ano que vem, eu acho muito difícil do Vasco. Eu vi nos comentários também a galera falando: o Vasco tem que trazer um técnico bom, o Vasco tem que se esforçar em trazer um técnico bom.
Gente, a impressão que eu tenho é que do jeito que o Vasco tá, ele pode oferecer o dinheiro que ele não tem pro técnico, que vai ser difícil do técnico aceitar. Por quê? Vamos lá, primeira coisa, técnico bom aí, técnico experiente, bom no mercado brasileiro, tá em falta, não são muitos. Você vai contar aí, ó, nos dedos da mão, quantos técnicos realmente de ponta tem disponíveis no mercado brasileiro. E justamente aí, por uma questão de oferta e demanda, esses técnicos são muito procurados, eles podem pedir quanto eles quiserem, que vai ter gente disposta a pagar, e aí o Vasco não consegue entrar nesse leilão. Vai oferecer 1 milhão pelo Abel. Ah, aqui, toma aqui, Abel, 1 milhão por você por mês, dinheiro que a gente não tem para pagar. O próprio Abel vai falar, cara, eu vou aceitar 1 milhão, vocês vão me pagar quanto tempo? Se bobear, o cara não recebe nem o primeiro mês desse salário, porque sabe como é que está a situação no Vasco. É briga política, é CT todo improvisado, departamento médico que a gente já comentou, o material humano que ele vai trabalhar, ele vai olhar aquilo ali e vai falar, tá, você está me oferecendo 1 milhão aqui. Tem outros 10 clubes no Brasil me oferecendo o mesmo 1 milhão. Vamos supor, pô, um Atlético Mineiro está me oferecendo. Pode oferecer até um pouco menos, que eu acho que ele vai falar, cara, eu prefiro ir pro Atlético, tenho ali um CT de primeiro mundo, tá mais bem organizado politicamente, não tá nessa briga diária por contas políticas, tem um elenco muito mais qualificado. O que você acha que o cara vai preferir? Isso estou falando do Abel, que a gente pode até apelar aí para uma coisa emotiva dele. Ele jogou no Vasco, ele é amigo pessoal do Campelo, ele quer ficar no Rio de Janeiro. Então, assim, se tem um técnico de ponta que dá para tentar apelar, puxar pelo emocional, é o Abel. Mas mesmo esse, eu acho muito, muito difícil de aceitar. Então a gente não vai ter técnico bom para puxar. A gente não tem bala na agulha para trazer um técnico de ponta para o Vasco, né? Isso falando para o ano que vem. Para agora, então, aí que não tem mesmo, né? A gente teria que ir de Valdir Bigode para essa reta final do campeonato. Ah, mas esse mesmo que a gente está falando é o Valdir Bigode que a gente quer, o Valdir Bigode vai resolver a situação. Será? Aí vai uma terceira questão aí que eu quero levantar para vocês, para a gente pensar, que é a seguinte, né? A gente sabe que o técnico não é o principal problema do Vasco hoje. A gente sabe que o Vasco não tem condições de trazer um técnico melhor. E, principalmente, a gente tem que dar tempo para o técnico trabalhar. Não adianta esperar que soluções mágicas vão transformar o Vasco. Que, de repente, o Valdir assume amanhã o time e esse arremedo aí de time que a gente vê em campo vai se transformar numa máquina. Não vai, as coisas levam tempo. Os processos, eles demoram para acontecer. Exige planejamento, exige tempo, exige toda uma preparação para lá na frente dar em um time. Não dá para achar que mudou uma peça aqui e tudo se resolve. Então, você vai fazendo as apostas no começo do ano e não é um videogame que a aposta deu errado, você volta para o começo, muda e é como se nada tivesse acontecido. Os erros eles vão se empilhando e vão se intensificando. O tempo que a gente perdeu com o Jorginho lá, que ele pegou ali todo o intervalo da Copa do Mundo para treinar o time, e quando chegou no segundo semestre o time não mostrou nenhuma evolução, aquele tempo está perdido, não volta mais. O próprio Valentim, que a gente contratou, não era o nome ideal, um técnico novo, inexperiente para lidar com pressão, muito ofensivo, acha que vai botar o time para cima e vai resolver. Ele precisou de 5 rodadas perdendo para perceber que não ia funcionar a filosofia dele. Agora ele está começando a se enquadrar aí, tentando achar um esquema. Aí agora você vai tirar? Tirar ele agora não vai fazer o Vasco ter de volta as 5 rodadas que perdeu para ele se adequar. Por isso que eu vou sempre defender aqui, eu defendi enquanto pude a permanência do Cristóvão, enquanto pude a permanência do Milton Mendes, do Zé Ricardo, do Jorginho. Porque assim, uma vez que você fechou com um treinador, o ideal é ficar com ele o máximo de tempo que der. Porque uma vez que você troca o treinador, você volta para o início de um trabalho e você cada vez tem menos tempo para ver o resultado. O Valentim já teve uma missão muito mais difícil que a do Jorginho, porque teve menos tempo para trabalhar e precisa do resultado mais rápido. O Jorginho já teve um trabalho bem mais difícil do que o Zé Ricardo, que estava na montagem do elenco, estava trabalhando com a equipe desde a pré-temporada. E o Valdir Bigode, se assumir agora, vai ter um trabalho muito mais difícil que esses 3. Porque vai ser uma missão quase automática de acertar o time. Ah, mas o Valdir já conhece os jogadores. Ah, mas o Valdir, ele é invicto com o Vasco, já fez um bom trabalho no Vasco. Eu acho assim, não acho que o Valdir, ele está invicto com o time, tudo bem. Mas o rendimento dele com o Vasco ali, nos 3 jogos que ele dirigiu o time, para mim, não deixam muito a dever para o que o Valentim está apresentando agora, não. Ele ficou invicto, tudo bem. Mas ele empatou com o Ceará em casa, que era um resultado que a gente tinha que ganhar.
ele empatou com o Galo fora de casa, onde a equipe fez uma boa atuação defensivamente? Fez. Mas não foi muito diferente da boa atuação que, com o Valentim já, o Vasco fez contra o Santos, no Pacaembu, ou fez contra o Flamengo. É mais ou menos o mesmo tipo de atuação. Depois contra a Chapecoense, ele conseguiu vencer a Chapecoense em São Januário? Conseguiu, mas suado. Então não acho que o Valdir, assumindo agora, ele vai fazer uma reformulação tática que vai mudar completamente a cara do Vasco. Ele vai insistir com esse elenco que está aí. Muita gente criticando o Valentim pelos 3 volantes. Quem começou com essa história dos 3 volantes foi o Valdir. O Valentim tentou mudar, tentou soltar mais o time, viu que não funcionava, teve que se render a esse esquema de 3 volantes. Entendeu? Não tem jeito, gente. O time do Vasco não tem potencial ofensivo. Eu vi muita gente reclamando, o Valentim foi covarde que não botou o time pra cima contra o Sport. Não tem essa opção, galera. Se botar o time pra cima, vai tomar na cabeça. Porque se enfraquece lá atrás defensivamente e não consegue melhorar ofensivamente porque não tem material humano, não tem jogador bom para botar no ataque. Essa que é a verdade. A gente tem que aceitar isso. Então, diante de tudo isso que está aí, eu manteria o Valentim. Eu acho que tem que manter o tempo que dá. Realmente, chega uma hora em que você não consegue mais segurar o técnico, você tem que dar alguma mexida, e aí não tem jeito, sobra para quem está dirigindo a equipe. Mas isso dificilmente melhora, entendeu? A gente tem um exemplo esse ano. Vocês acham que ter colocado o Valentim melhorou em relação ao Jorginho? Não melhorou. Você acha que a entrada do Jorginho melhorou em relação ao Zé Ricardo? Também não melhorou, né? Se tivesse melhorado, não estava trocando o técnico o tempo todo. Então, assim, repito, por mais que eu veja vários problemas no trabalho do Valentim, não vejo na troca de técnico uma chance real do time melhorar. Não acho que vai ter um salto de qualidade com a troca de técnico. E muito pelo contrário, a gente pode ter o ônus que a gente já teve aí outras vezes na temporada, que é o seguinte: o cara começar e tentar fazer um trabalho, por mais que o Valdir já conheça os jogadores, ele ainda vai tentar imprimir a sua filosofia, ele nunca treinou nenhum outro time, então as dificuldades naturais de se treinar uma equipe por mais tempo vão aparecer, e a gente não sabe como que ele vai lidar. Então o ideal é tentar segurar o Valentim, torcer para ele conseguir ter o aproveitamento necessário para manter o time na primeira divisão ainda, e aí no final do ano a gente vê, analisa as possibilidades, vê se dá para trazer alguém melhor, e aí pensa, entendeu? Mas para agora, para o campeonato, o ideal seria o Vasco permanecer com o Alberto Valentim. Claro, não dá para segurar o cara até o final, se os resultados não vierem, vai ter uma hora que vai ter que mudar, mas aí vai ser muito mais um desespero do que uma decisão racional, vai ser muito mais tentando puxar pelo emotivo ali, de dar um choque nos jogadores, do que qualquer outra coisa. Quando seria esse momento? Para mim, mais 2 jogos. Para mim, o Valentim tem mais uns 2 jogos aí de crédito. A gente vai pegar o Inter agora e na rodada seguinte o Fluminense. O Valentim precisa aí manter o aproveitamento que a gente precisa para permanecer na primeira divisão, que é ali de uns 50%. Ou seja, ele tem mais 2 jogos aí que ele precisa vencer. Se ele vence o Inter na sexta-feira, beleza, segura o cara. Se ele não consegue vencer o Inter, ele precisa vencer o Fluminense na rodada seguinte. Se ele não conseguir vencer nem do Inter, nem do Fluminense, aí vão faltar 6 rodadas para o campeonato acabar, só pedreira. O Vasco vai precisar de um aproveitamento maior do que 50%. Aí tem que fazer alguma coisa, aí eu acho que tem que cair o Valentim mesmo, bota o Valdir, seja o que Deus quiser, vamos tentar dar um choque nesse time aí, para ver se os caras despertam de um jeito ou de outro, aí tem que ser. Até lá, eu insistiria ainda com o Valentim, por mais que não seja o técnico dos sonhos de ninguém, né? Por mais que não seja o técnico dos sonhos de ninguém. Enfim, essa é a minha opinião. Diga de vocês aí nos comentários. Eu sei que eu vou tomar pedrada, porque pelo que eu vi nos comentários até aqui, a galera quer ver a cabeça do Valentim numa bandeja. Mas vem sendo a minha postura aí desde que eu tenho sobre o Vasco aqui. Eu acho que ficar mudando de técnico no meio da temporada raramente resolve. Tem que ser realmente ali a última solução quando nenhum mais outro recurso funciona. Essa é a minha opinião. Beleza, galera? Mas a gente vai poder discutir isso melhor amanhã, aqui seguindo a nossa programação de um vídeo por dia no Sobre Vasco. Amanhã a gente vai fazer uma live aí para comemorar os 40 mil inscritos no canal, a marca que a gente atingiu nesse final de semana. Então vou tentar fazer ali no horário de 9 horas, né? Que é o horário que a gente escolheu aí para postar os vídeos do Sobre Vasco.
Talvez atrase um pouquinho aqui, dependendo de como tiver a situação em casa com as minhas filhas, mas não muito. Ali 9, 9h30, a gente vai estar entrando com uma live nessa terça-feira, então. Se vocês estão se perguntando, essa camisa aqui é a camisa aqui da nossa loja do Sobre Vasco. Se vocês quiserem dar uma olhada em todas as opções de camisa que tem, vou deixar o link aqui na descrição. Se vocês quiserem concorrer a uma camisa dessas por mês e ainda apoiar o canal, ajudar o Sobre Vasco aí a ficar cada vez produzindo mais vídeos e com mais qualidade, considere se tornar um apoiador do Sobre Vasco. É só ir lá no apoia.se/sobrevasco e ver os planos. A partir de R$10, você, além de participar do grupo de WhatsApp exclusivo, do grupo do Facebook exclusivo, você ainda concorre a uma camisa dessas por mês. Na semana que vem, a gente vai estar fazendo aí a live de outubro, onde a gente vai sortear mais uma camisa para os apoiadores do canal. Então, dá uma entradinha lá, dá uma olhada, vê o que você acha. E não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações e voltar amanhã, porque agora ó, é vídeo todo dia aqui no Sobre Vasco. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.